Bom, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para resolvermos o exame final de Química da 12ª classe do ano 2023 da primeira chamada. Bom, nós temos aqui o exercício número 1 que diz o seguinte, qual das opções corresponde à reação com menor energia de ativação? Temos A, confecção dos alimentos, B, corrosão de um prego, C, decomposição das folhas e D, explosão da pólvora. Bom, para que nós possamos responder corretamente a esta questão, nós temos que notar uma coisa aqui. Aqui nós temos menor energia de ativação. E nós sabemos que quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a velocidade da reação química. Então, aquela reação química que possui uma energia de ativação menor, significa ocorrer de forma mais rápida. Então, dos exemplos, nós temos aqui aquela reação que de fato ocorre mais rapidamente é a explosão da pólvora. Então, se a explosão da pólvora é um processo extremamente rápido, isso significa que a energia de ativação associada a essa reação química, a este processo, é uma energia de ativação menor. Então, neste caso, para o exercício número 1, a resposta correta é a alternativa D. Então, vamos colocar aqui que para o exercício número 1, a resposta correta vai ser a alternativa D. E temos aqui agora o exercício número 2. O exercício número 2 é este aqui que diz o seguinte, dado o gráfico a seguir, então nos dão este gráfico, nós temos aqui, e logo a seguida temos o seguinte, qual é a opção que apresenta o valor da energia de ativação correspondente em quilocal por mol? Bom, para que nós possamos resolver este exercício corretamente, nós temos que analisar aqui o nosso gráfico. Bom, vamos analisar este gráfico. Nós temos aqui A mais B que representam os nossos reagentes e C mais D os nossos produtos. Então, neste eixo aqui, nós temos aqui as energias em quilocal por mol e aqui o decurso da reação. Então, o que é que eu observo quando olho para este gráfico? Eu observo claramente que a energia que os reagentes possuem inicialmente é de cerca de 120. Mas aqui diz-se que quer-se a energia de ativação. Agora, o que é energia de ativação? A energia de ativação é a menor quantidade de energia que nós temos que fornecer aos reagentes para que se forme o complexo ativado e a reação possa ocorrer. Então, isso significa que desta energia que os reagentes possuem, nós temos que fornecer a esta energia uma certa quantidade mínima de energia para que se forme o complexo ativado. O complexo ativado é este topo que nós temos aqui. Esta parte aqui do topo é que nós temos energia, o que nós chamamos de complexo ativado. Então, para atingir o complexo ativado, é necessário fornecer uma certa quantidade de energia aos reagentes para que se forme o complexo ativado. Então, qual é a conclusão que nós estamos a tirar a partir deste gráfico? É que nós temos aqui a energia dos reagentes como sendo de 120 kcal e a energia do complexo ativado deste topo é de 160 kcal. Então, podemos escrever estes dados. Então, para o exercício, neste caso, número 2, nós podemos dizer o seguinte, temos como dados o seguinte, que a energia dos reagentes é de 120 kcal por mol e a energia do complexo ativado é de 160 kcal por mol. Agora a pergunta é, o que é energia de ativação? É a menor quantidade de energia que nós temos que fornecer aos reagentes para se atingir o complexo ativado e a reação poder ocorrer. Então, neste caso, a energia de ativação é calculada da seguinte maneira. A energia de ativação vai ser igual a quê? A energia do complexo ativado menos a energia dos reagentes. Então, neste caso, vamos ter o seguinte. A energia de ativação vai ser igual a quê? A energia do complexo ativado, que neste caso é de 160 kcal por mol, menos, neste caso, a energia dos reagentes, que é de 120 kcal por mol. Então, esta operação aqui vai resultar em 40 kcal por mol. Então, esta seria a energia de ativação correspondente a esta reação química. Então, a resposta correta neste caso seria a alternativa B, 40. Então, podemos colocar aqui a alternativa B. E temos também aqui o exercício número 3, que diz o seguinte, identifique o fator que influencia um comprimido efervescente a reagir rapidamente quando dissolvido em água do que quando colocado num lugar úmido. E temos A, catalisador, B, concentração dos reagentes, C, natureza dos reagentes e D, temperatura. Bom, nós temos que entender
uma coisa. O comprimido efervescente vai se dissolver com mais facilidade na água, neste caso na água líquida, do que num lugar úmido por uma razão simples. É que na água líquida nós temos um grande número de moléculas de água. Então, quando este comprimido é adicionado à água, o que vai ocorrer é que haverá um maior número de colisões entre este comprimido e as moléculas de água. Então, estou a querer dizer que na água, neste caso líquida, nós temos lá uma alta concentração de moléculas de água. Então, isso facilita muito mais a dissolução do comprimido efervescente. E no lugar úmido, nós temos apenas algumas moléculas de água no estado de vapor. Então, temos poucas moléculas de água para permitir a dissolução do comprimido. É por isso que na água, o comprimido acaba se dissolvendo mais rapidamente, porque por unidade de volume nós temos uma grande quantidade de partículas, ou seja, nós temos uma alta concentração nesse caso de partículas. Nós sabemos quanto maior a concentração das partículas, maior é a velocidade da reação química. Então, neste caso, o fator que está a influenciar a facilidade de dissolver este comprimido efervescente é justamente a concentração dos reagentes. Então, neste caso, para o exercício número 3, a resposta correta seria a alternativa B, concentração dos reagentes. Então, vamos colocar aqui que 3, a resposta correta é B, concentração dos reagentes. Bom, dando continuidade, vamos agora resolver aqui o exercício número 4. O exercício número 4 diz o seguinte, dada a equação da reação química, em que nós temos aqui o nitrogênio a reagir com o hidrogênio para formar aqui o amoníaco, houve variação da concentração do hidrogênio em função do tempo, segundo a tabela a seguir. Então, nós temos aqui a concentração do hidrogênio, temos aqui o tempo em minutos. Qual das opções representa a velocidade média desta reação no intervalo de tempo de 1 a 9 minutos, no caso. Então, temos que calcular aqui a velocidade média da reação. Nós sabemos que a velocidade média da reação é a variação, neste caso, da concentração de qualquer um dos reagentes ou produtos durante um certo intervalo de tempo. Então, neste caso, vamos calcular a velocidade média da reação. Então, para o número 4, vamos ter o seguinte, que a velocidade média da reação vai ser igual a quê? Neste caso, já que hidrogênio aqui, nós temos hidrogênio, esse hidrogênio, nesta reação é um reagente, então vamos colocar aqui menos. E vejam que nós temos aqui no hidrogênio o coeficiente estequiométrico 3, então vamos multiplicar aqui por 1 sobre 3, vezes o quê? A variação da concentração de hidrogênio dividido pelo intervalo de tempo. Então, é isso que nós temos, esta fórmula que nós iremos usar. Então, efetuando a operação, vamos multiplicar aqui no numerador e no denominador. Então, vamos ficar com algo que nem isso aqui, que velocidade média da reação vai ser igual, neste caso, a menos variação da concentração de hidrogênio, dividido aqui por 3 vezes o intervalo de tempo. Então, neste caso, vamos ficar com que velocidade média da reação vai ser igual a menos. Agora, a variação da concentração, o quê? Vai ser o quê? Concentração de hidrogênio final menos concentração de hidrogênio inicial. Isso é variação da concentração e no denominador vamos ter 3 vezes isso aqui. Variação do tempo, o quê? É tempo final menos tempo inicial. Então, temos isto aqui. Então, dando continuidade, nós podemos agora fazer a substituição dos dados. Então, a velocidade média da reação vai ser igual aqui a menos. Agora, já que o pedido é calcular a velocidade média da reação neste intervalo aqui de 1 a 9, então 1 é o instante inicial, 9 é o instante final. Então, na tabela, nós vamos procurar esses dados. Ou seja, os dados referentes ao instante final, que é 9, e inicial, que é 1. Então, aqui na tabela, nós notamos que no tempo 9 minutos, a concentração de hidrogênio é essa aqui, de 0,120. Então, podemos colocar aqui. Vamos ter o seguinte, 0,120. E no instante inicial agora, 1 minuto, a concentração é esta aqui, que é a concentração inicial, que é de 0,230. Então, vamos ter aqui menos 0,230. Então, isto tudo aqui está em mol por decímetro cúbico. Vamos ter isto aqui. No denominador, vamos ter 3 vezes o quê? O intervalo de tempo. O tempo final é de 9 menos 1, que é o tempo inicial. Então, temos isto aqui. Então, a velocidade média vai ser igual aqui a menos. Agora, efetuando esta operação, nós vamos ter como resultado menos 0,11, isso aqui, em mol por decímetro cúbico. E agora, o que nós vamos ter aqui? No denominador, vamos efetuar esta operação. 9 menos 1 é 8. Então, vamos ter aqui 3 vezes
8. Temos isto aqui. Então, o tempo neste caso já será expresso em termos de minutos. Então, isto aqui tudo vai estar em minutos. Agora, vamos dar continuidade. Vamos ter que velocidade média vai ser igual a quê? Neste caso, haverá esta conjugação deste sinal negativo deste aqui. Vamos ter um valor positivo. Passamos a ter 0,11 no caso, dividido agora. Esta operação aqui vai nos resultar em 24. Então, vamos ter aqui 24. Então, efetuando aqui esta divisão, vamos ter como resultado aproximadamente 0,0046, isto em mol por decímetro cúbico por minuto. Então, neste caso, a resposta correta seria, de fato, a alternativa D, seria a resposta correta. Bom, agora vamos resolver aqui o exercício número 5. O exercício número 5 diz o seguinte: na reação ácido sulfúrico hidróxido de sódio para formar o sulfato de sódio e água, foi sextuplicada a concentração do hidróxido de sódio. Qual será o aumento da velocidade desta reação previsto pela lei de Goldenberg-Ewing? Bom, primeiramente aqui nós temos que entender uma coisa. Quando se diz que foi sextuplicada, significa que a concentração de hidróxido de sódio aumentou 6 vezes. Agora nós queremos saber quanto é que aumentou a velocidade da reação depois desse aumento desta concentração de hidróxido de sódio. Portanto, primeiramente, nós temos que escrever aqui a expressão da lei de velocidade. Então, vamos tirar aqui que V vai ser igual a constante vezes... Agora, vamos notar uma coisa. O ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio são os nossos reagentes. Na expressão da lei de velocidade entram apenas concentrações de reagentes no estado gasoso em solução aquosa. Ambos estão em solução aquosa, então vão participar na expressão da lei de velocidade. Então vamos ter aqui a concentração de ácido sulfúrico H2SO 4 vezes aqui a concentração, neste caso, de hidróxido de sódio NaOH. E veja uma coisa, o coeficiente estequiométrico aqui é 2, então vamos elevar aqui a 2. Então, a lei de velocidade que rege esta reação química é esta aqui. Então, no início, a reação química ocorre obedecendo esta lei. Agora, nós temos que saber qual é que vai ser a velocidade depois de aumentar a concentração dessa substância 6 vezes. Então, neste caso, podemos dizer que velocidade linha vai ser igual a quê? É isto aqui, a constante vezes o quê? A concentração do ácido sulfúrico por não sofrer nenhuma alteração. Agora, vezes o quê? Temos uma coisa, que a concentração de hidróxido de sódio foi sextuplicada, aumentou 6 vezes. Então, vamos ter aqui algo que nem isto aqui. Vamos ter agora aqui 6 vezes a concentração do hidróxido de sódio. Então, é isso que nós temos agora. Queremos ver o que vai acontecer com a velocidade da reação química. Isto aqui, então, vamos só operar matematicamente. Então, vamos ter aqui velocidade de linha vai ser igual a constante vezes a concentração do ácido sulfúrico. Agora, vezes aqui. Aqui temos uma multiplicação na realidade. Então, esse 2 vai levar este 6, vamos ter aqui 6 ao quadrado, vezes vai levar também a concentração de hidróxido de sódio. Vamos ter isto aqui, NaOH elevado ao quadrado. Então, vamos ter aqui que velocidade de linha vai ser igual a constante, vezes o quê? A concentração do ácido sulfúrico. Agora, isto aqui dá 36 vezes 36 vezes o que? A concentração de hidróxido de sódio, que é esta aqui, ao quadrado. Agora podemos reorganizar tudo, já que temos multiplicação aqui. Podemos escrever da seguinte maneira, que velocidade linha vai ser igual a quê? A 36 vezes o quê? Agora podemos colocar aqui a constante vezes a concentração do ácido sulfúrico vezes a concentração do hidróxido de sódio elevado ao quadrado. Se formos anotar muito bem, esta parte toda corresponde à velocidade no início da reação. Então, podemos substituir tudo isso aqui por V. Então, podemos colocar aqui V. Então, conclusão. Velocidade depois de ter se aumentado a concentração desta substância vai ser igual a quê? Vai ser igual a 36 vezes a velocidade inicial. Então, é assim que nós chegamos à resposta. Então, significa que a velocidade da reação, neste caso, vai aumentar 36 vezes. Então, a resposta correta aqui vai ser a alternativa C. Então, a velocidade aumenta 36 vezes. A resposta correta, alternativa C. E vamos resolver logo em seguida aqui o exercício número 6. Diz o seguinte:
é para a reação entre o dióxido de nitrogênio e o monóxido de carbono. Para formar aqui o dióxido de carbono e o monóxido de nitrogênio, foram obtidos os seguintes valores experimentalmente. Então, temos aqui uma tabela com dados experimentais. E a pergunta é, qual é a ordem desta reação? Bom, para que nós possamos saber qual é a ordem de uma reação química, nós temos que escrever a expressão da lei de velocidade. E depois somar os expoentes que aparecem na expressão da lei de velocidade. Mas neste caso, já que temos uma tabela com dados experimentais, isso significa que trata-se de uma reação não elementar. Então, nós não vamos levar os coeficientes que desta equação da reação e usar como expoente da expressão da lei de velocidade. Primeiramente, nós temos que fazer a análise desta tabela. Depois da análise, nós vamos poder escrever a expressão da lei de velocidade. E só depois é que seremos capazes, sim, de determinar a ordem desta reação. Então, inicialmente, nós vamos colocar aqui, que para o exercício número 6, vamos ter o seguinte, vamos escrever uma expressão hipotética da lei de velocidade. Então, vamos ter aqui que V vai ser igual a uma constante, vezes aqui a concentração do dióxido de nitrogênio elevado a um expoente qualquer x, vezes aqui a concentração do monóxido de carbono elevado a um expoente y. Então, a soma desses dois expoentes aqui é que vai nos dar o que nós chamamos de ordem da reação. Então, neste caso, vamos ter que determinar o valor de x e de y. Então, para tal, nós vamos determinar primeiramente o valor de x. Então, vamos ter aqui ordem de NO2. Então, para determinarmos a ordem da reação em relação a um determinado reagente, nós temos que manter constante a concentração do outro reagente. Então, podemos reduzir essa expressão a uma expressão mais simples, como sendo esta. V vai ser igual a constante igual vezes, neste caso, a concentração do dióxido de nitrogênio elevado ao expoente x. Então, agora temos que procurar nesta tabela duas experiências em que a concentração do monóxido de carbono é constante e a concentração do dióxido de nitrogênio está a variar. Então, ora vejamos aqui, na experiência 1, a concentração do dióxido de nitrogênio é de 0,01. E na experiência 3, a concentração do dióxido de nitrogênio é de 0,04. Então, a concentração dessa substância está a variar. Mas nessas duas experiências também, notamos que a concentração, neste caso do monóxido, é constante. Ou seja, na experiência 1, a concentração do monóxido é de 0,02. Na experiência 3, a concentração do monóxido de carbono é de 0,02. Portanto, a concentração dessa substância é constante. Então, vamos pegar essas duas experiências, vamos escolher a experiência 1 e a experiência 3. Então, vamos escrever aqui experiência 1 e experiência 3. Vamos ter o seguinte. Então, o passo a seguir é só pegar os valores de cada experiência e substituir nessa expressão. Então, na experiência 1, a velocidade é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 4, que vai ser igual a constante, vezes agora a concentração do dióxido de nitrogênio na experiência 1, que é de 0,01 elevado tudo isso a 1x. Na experiência 3, a velocidade é de 4 vezes 10 elevado a menos 4, é igual aqui a constante, vezes a concentração, neste caso, que é de 0,04 elevado a 1x. O passo a seguir é fazer uma relação entre essas duas velocidades, dividir a velocidade maior pela velocidade menor. Então, vamos ter aqui que 4 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 4, isso vai ser igual a isto aqui. Então, vamos ter aqui constante vezes a concentração 0,04 elevado a 1x, e aqui constante vezes a concentração 0,01 elevado a 1x. Então, aqui podemos simplificar isto e isto. Então, vamos ter aqui que esta divisão vai ser igual a 4, isso vai ser igual a 4, simplificando aqui e aqui. E esta divisão aqui vai resultar em 4 elevado a x. Então, concluímos neste caso que x deve ser igual a 1. Então, já determinamos aqui o valor de x. Agora temos que determinar o valor de y. Então, vamos determinar a ordem do reagente monóxido de carbono. Então, vamos ter aqui ordem de CO. Então, para determinar a ordem deste reagente, temos que manter constante a concentração deste. Então, vamos ter aqui
a seguinte expressão. Vamos ter que V igual a constante vezes a concentração do monóxido de carbono elevado a um expoente Y. Então, na tabela, vamos fazer a mesma coisa. Vamos procurar duas experiências em que a concentração do dióxido de nitrogênio é constante e a do monóxido de carbono está a variar. Então, na experiência 1 e 2, nós notamos que a concentração do dióxido de nitrogênio mantém-se constante, não está a variar, mas a concentração do monóxido de carbono está a variar. Então, vamos escolher essas duas experiências. Então, vamos ter aqui que temos a experiência 1 e temos também a experiência 2. Então, na experiência 1, qual é a velocidade? É de 1 vezes 10 elevado a menos 4, igual, neste caso, a constante. Nós estamos a substituir agora os dados aqui da experiência nessa expressão. Então, vezes aqui a concentração que vai ser, neste caso, de 0,02 elevado a um y. Na experiência 2, a velocidade é de 4 vezes 10 elevado a menos 4, igual agora a constante, vezes agora a concentração dessa substância que é de 0,04 elevado aqui a um y. Fazendo também uma relação entre essas velocidades, vamos dividir a velocidade maior pela menor, vamos ter o seguinte, que 4 vezes 10 elevado a menos 4, dividido isto aqui por 1 vezes 10 elevado a menos 4, isto vai ser igual a isto. Então, aqui vamos ter aqui que constante vezes a concentração que é de 0,04 elevado a y. Aqui temos k vezes 0,02 elevado também a y. Então, fazendo também esta simplificação, vamos ter que esta operação vai ser igual a 4 e isto aqui vai ser igual a aqui. Simplificando aqui e aqui, então, efetuando esta divisão, nós vamos ter como resultado 2 elevado a y. Podemos reescrever o quadro da seguinte maneira, como sendo o quê? 2 elevado a 2, que deve ser igual a 2 elevado a y. É uma equação exponencial, temos bases iguais, podemos igualar aqui os expoentes. Então, vamos dizer que y vai ser igual a 2. Então, já descobrimos também o valor de y. Então, podemos escrever a expressão da lei de velocidade, substituindo agora o valor de x e y. Vamos ter que P vai ser igual a constante vezes aqui a concentração do dióxido de nitrogênio, que vai ser igual a isto aqui, neste caso, a concentração, vezes aqui a concentração do monóxido, que é isto aqui, mas aqui temos o y como sendo 2, então vamos colocar 2. Aqui, o valor de x é 1, podemos colocar ou não, mas didaticamente podemos não colocar. Então, significa que aqui temos o expoente 1. Então, a expressão, de fato, da lei de velocidade que nós queremos é esta aqui. Então, o exercício pede o que? A ordem da reação. A ordem da reação é só somar os expoentes que aparecem aqui. Então, se eu tenho aqui 1 e 2, a soma vai ser esta aqui. Ordem, então, vai ser o quê? Ordem da reação. A ordem da reação vai ser o quê? 1 daqui mais 2 vai dar 3. Então, a ordem da reação é 3, ou seja, é uma reação de terceira ordem, esta aqui. Então, neste caso, a resposta correta seria a alternativa B. Vamos colocar aqui alternativa B. Então, dando continuidade, nós vamos agora resolver aqui este exercício, que é o exercício número 7, de forma simples. Então, o exercício número 7 diz o seguinte: indica a opção que representa uma reação irreversível. Bom, para que nós possamos resolver ou responder corretamente, temos que saber o que é uma reação irreversível. Bom, uma reação irreversível é aquela que ocorre completamente, ou seja, ocorre consumindo todos os reagentes ou pelo menos um dos reagentes, até que se esgote por completo. Então, neste caso aqui dos exemplos, nós temos aqui a única reação irreversível é justamente a queima do gás de cozinha. Quando queimamos o gás de cozinha, nós vamos ter basicamente no final dióxido de carbono e água. E não é possível, a partir do dióxido de carbono e da água, voltar a ter o gás de cozinha. Então, esse é um processo irreversível que não volta para trás. Então, neste caso, para o exercício 7, a resposta correta, neste caso, seria a alternativa A. Neste caso, temos A como resposta. Então, temos aqui o exercício número 8, que diz o seguinte: qual das opções caracteriza um sistema químico em equilíbrio? Então, vamos analisar cada alternativa. A diz o quê? O KC depende da composição inicial do sistema. Bom, na realidade, esta afirmação está incorreta, pois KC depende unicamente da temperatura. A constante de equilíbrio só vai se modificar com a temperatura. Quando a temperatura se mantém constante, então a constante de equilíbrio mantém-se constante e não depende da composição inicial do sistema, não depende das concentrações iniciais. Então, esta afirmação A está incorreta. Então, vamos ver B. B diz o quê? Que KC não depende da estequiometria da reação. Bem, na verdade, esta afirmação está incorreta. Por quê? Porque, de fato,
Kc depende sim da estequiometria da reação, ou seja, da forma como nós vamos escrever a equação da reação. E temos também aqui C, o quociente entre Q e Kc é maior que 1. Na realidade, para que nós possamos ter um sistema em equilíbrio, a relação entre Q, que é o quociente de reação, neste caso é a constante de equilíbrio, deve ser igual a 1. Então, se for maior do que 1, significa que estamos numa situação que está fora do equilíbrio. Então, esta afirmação está incorreta. E temos também aqui D, que diz os intervenientes não se esgotam no decorrer do tempo. Então, neste caso, a afirmação correta seria D, por uma razão bem simples. É que quando nós temos uma reação química em equilíbrio, o que acontece quando se atinge o equilíbrio é que a reação não para de ocorrer, porque nós sabemos que o equilíbrio químico é dinâmico, então a reação não para de ocorrer. Isso significa que os reagentes continuam a se converter em produtos e à medida que os produtos vão sendo formados, esses vão se decompondo em reagente. Então, ocorrem as duas reações direta e inversa. Então, são consumidos reagentes, são formados produtos, os produtos voltam a formar reagente. Então, se vê que os intervenientes não acabam. Então, neste caso, a resposta correta seria, de fato, a alternativa D. Então, para o número 8, vamos ter como resposta D. E temos também aqui o exercício número 9, que diz o seguinte: dado o sistema químico em equilíbrio, como se pode diminuir a quantidade do monóxido de nitrogênio? Bom, a alternativa A, aumentar a pressão, é B, aumentar o volume, é C, diminuir a pressão e D, diminuir o nitrogênio. Bom, primeiramente temos que analisar a própria equação da reação. Então, para o número 9, nós vamos analisar aqui a equação da reação. Vamos ter aqui o nitrogênio gasoso a reagir com o oxigênio também gasoso em um sistema em equilíbrio, forma que o monóxido de nitrogênio também gasoso. Bom, analisando a equação da reação, nós temos que somar inicialmente os coeficientes estequiométricos. Aqui nós temos o 1 e aqui o 1. Então, vamos ter 1 mais 1 e aqui temos o 2. Então, a soma disso aqui vai resultar em aqui 2 moles. E aqui também vamos ter 2 moles. Então, aqui no final temos 2 moles. Então, eu posso interpretar esses valores aqui como sendo também volumes. Posso dizer também que tenho 2 volumes aqui. E aqui também tenho 2 volumes. Agora podemos analisar cada alternativa. A diz o quê? Aumentar a pressão. Bom, para que haja efeito da pressão sobre um sistema em equilíbrio, nós temos que ter uma variação, uma diferença de volume entre reagentes e produtos. Neste caso, o volume é o mesmo. Então, significa que a pressão não tem efeito sobre esse sistema em equilíbrio. E também não se pode aumentar o volume por uma razão simples. Nós sabemos que a pressão, neste caso, e o volume, a uma temperatura constante são grandezas inversamente proporcionais. Então, se nós não podemos aqui alterar a pressão, significa que não vamos alterar o que? O volume, neste caso. Pois o que acontece é que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Se você aumenta a pressão, deve diminuir o volume. Neste caso, a pressão não tem efeito porque o volume é igual. Então, neste caso também não é válido aumentar o volume e nem diminuir a pressão também. Então, a única alternativa aqui é fazer o que? É diminuir o nitrogênio, pois nós sabemos que quando se diminui a concentração do nitrogênio, o que vai acontecer vai ser simplesmente o deslocamento deste equilíbrio para a esquerda. Por que isso? Justamente para repor ou compensar aquela quantidade de nitrogênio que terá sido diminuída. Então, quando o equilíbrio se deslocar para a esquerda, essa substância que é o monóxido de nitrogênio vai estar a ser consumida na reação inversa para compensar essa quantidade que estará a diminuir. Então, neste caso, só podemos diminuir a concentração de nitrogênio para deslocar o equilíbrio à esquerda. Então, neste caso, para o número 9, a resposta correta seria a alternativa D. Temos também aqui o exercício número 10, que diz o seguinte. Temos aqui o 10. Dado o sistema químico em equilíbrio, temos então esse sistema químico ou esta reação química, e num determinado instante provocou-se uma perturbação no sistema conforme o gráfico. Então, temos aqui este gráfico e diz aqui, identifica a opção da perturbação efetuada no sistema. Então, aqui nós temos o quê? A, aumento do volume. B, aumento do monóxido de nitrogênio. C, diminuição de oxigênio. E D, diminuição do volume. Bom, se nós analisarmos de perto este gráfico, o que nós vamos notar aqui? Nós vamos notar algo tão simples. É que deste instante 0 aqui, até este instante tem 1. Aqui
as linhas, neste caso, podemos dizer que são as linhas, neste caso, são todas retas. Então, significa que, neste caso, temos uma situação de equilíbrio aqui. Mas, no instante T1, o que está a acontecer? Vejam que a quantidade de oxigênio diminuiu um pouco. Estava bem reto, depois chega aqui e começa a decrescer um pouco. Então, houve aqui uma diminuição na concentração de que? Do oxigênio. Então, foi isso que provocou aqui a perturbação do sistema que estava em equilíbrio. Então, isso tirou o sistema do equilíbrio. A diminuição da concentração de oxigênio foi o que provocou, neste caso, esta perturbação no sistema. Então, neste caso, podemos afirmar categoricamente que a resposta correta para o exercício número 10 vai ser justamente a alternativa C. Então, para 10, vamos ter aqui a alternativa C, diminuição do oxigênio. E temos também aqui o exercício número 11. Então, o exercício número 11 diz o seguinte: do sistema químico, na realidade, do sistema químico em equilíbrio. Então, temos aí o hidrogênio a reagir com o flúor para formar o fluoreto de hidrogênio a uma determinada temperatura. Obteve-se as seguintes expressões parciais. Qual é o valor de Kp a essa temperatura? Bom, de forma simples, nós podemos resolver este exercício assim. Então, número 11, nós vamos ter aqui o seguinte. Bom, primeiramente, podemos copiar a equação da reação. Então, vamos ter aqui que a equação é esta aqui, em que temos o hidrogênio gasoso a reagir também com o flúor gasoso para formar aqui o fluoreto de hidrogênio. Fluoreto de hidrogênio. Então, nós temos isto aqui. Então, o passo a seguir seria escrever a expressão, neste caso, da constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. Neste caso, a expressão de Kp. Então, vamos ter aqui Kp vai ser igual aqui a pressão parcial dos produtos. Neste caso, este é o produto. Vamos ter aqui a pressão parcial de HF elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2. Então, vamos ter também a pressão parcial do hidrogênio vezes também a pressão parcial do flúor, neste caso. Agora é só fazer a substituição dos dados. Vamos substituir aqui os dados. Então, isto fica assim. Vamos ter que Kp vai ser igual aqui. Então, vamos buscar a pressão parcial do fluoreto de hidrogênio. Então, nós temos aqui a pressão parcial do fluoreto como sendo 6. Então, vamos ter aqui 6 mais está elevado ao quadrado. Então, 6 ao quadrado. E a pressão parcial do hidrogênio qual é? Vai ser 3. Então, vamos ter aqui 3 vezes a pressão parcial do flúor é 4. Então, vamos ter vezes 4. Então, continuando, vamos ter o quê? Que Kp vai ser igual aqui, neste caso, Kp. Bom, isto aqui o que é? 6 ao quadrado é igual a 36. E 3 vezes 4 é igual a 12. Então, continuando, nós vamos ter o quê? Que Kp vai ser igual aqui. Bom, 36 nós podemos reescrever como sendo o quê? Como sendo 12 vezes 3. Então, temos aqui 12. Podemos eliminar isto e isto. Então, concluir que Kp, neste caso, vai ser igual a 3. Então, esta seria a resposta correta. Então, alternativa B. Então, temos aqui a resposta correta, alternativa B. Temos agora o exercício número 12. Então, o exercício número 12 diz o seguinte. Tem-se o sistema químico, neste caso hidrogênio, a reagir com o bromo para formar aqui o brometo de hidrogênio com Kp igual a 70 e R, que é a constante universal dos gases. Qual é a constante de equilíbrio desta reação? Então, aqui nos dão a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais, e aqui também fala-se de constante de equilíbrio. Então, isso significa que nós temos que determinar aqui a constante de equilíbrio em termos de concentrações, que nós chamamos de Kc. Então, temos de determinar aqui Kc. Neste caso aqui, nós temos que usar aquela equação que relaciona Kc e Kp. Nós conhecemos tal equação. Então, a tal equação é esta aqui. Diz que Kp é igual a Kc vezes aqui R T elevado a delta N. Então, o primeiro passo é determinar o valor de delta N. Então, delta N o que é? É o somatório dos coeficientes estequiométricos dos produtos no estado gasoso menos o somatório dos coeficientes estequiométricos de reagentes também no estado gasoso. Então, vamos determinar aqui delta N. Então, nós temos aqui o coeficiente estequiométrico do nosso produto como sendo 2. Então, temos aqui 2 moles. Então, menos agora o somatório dos coeficientes estequiométricos dos reagentes. Então, temos aqui hidrogênio tendo coeficiente 1. Então, vamos ter aqui 1. Temos aqui o bromo também tendo 1. Mais 1. Então, tudo aqui é mol. Temos isto aqui. Então, vamos ter que delta N vai ser igual
a 2 moles, menos agora o somatório de choque vai dar 2 moles também. Então, conclusão, delta N vai ser igual a 0. Então, esta é a resposta que nós temos de delta N. E acontece algo interessante sempre que delta N é igual a 0, é que sempre que delta N é igual a 0, Kp vai ser igual a Kc. Então, podemos demonstrar isso de forma simples. Podemos pegar este 0 e substituir aqui. Então, vamos ter o quê? Vamos ter que Kp vai ser igual a Kc vezes aqui RT elevado a delta N. Então, Kp vai ser igual a Kc vezes o quê? RT elevado a 0. E matematicamente, o número que está elevado a 0 é igual a 1. Então, tudo isso aqui vai ser igual a 1. Então, temos que Kp de fato é igual a Kc. Então, significa que quando delta N é igual a 0, Kp é igual a Kc. Então, neste caso, aqui Kp é igual a 70. E aqui pede a constante de equilíbrio, neste caso é o Kc. Então, automaticamente, Kc também vai ser igual a 70. Então, podemos dizer que Kp vai ser igual a Kc, que neste caso vai ser igual a 70. Então, neste caso, a resposta vai ser 70. E a alternativa correta seria a alternativa D. Então, temos agora o exercício número 13. No exercício número 13 diz o seguinte. O 13 diz o seguinte. Nós temos aqui o seguinte. Dadas as seguintes partículas, temos esta partícula aqui 7, temos esta 8, temos aqui 9, 10, 11 e 12. Indique a opção com base de Arrhenius. Primeiramente, temos que saber o que é uma base de Arrhenius. Bom, de acordo com este cientista, Arrhenius, segundo Arrhenius, uma base vai ser toda aquela substância que em solução aquosa liberta íons OH-. Então, significa que numa base de Arrhenius, na composição da base de Arrhenius, nós temos que ter obrigatoriamente nessa base a presença do grupo OH. Então, aqui nós notamos que só temos duas substâncias que têm o grupo OH. Temos esta aqui, então nós temos aqui o NaOH e também temos o que mais? O FeOH3. Então, essas aqui são as bases de Arrhenius. Então, a resposta correta para o exercício número 13 vai ser a alternativa A. Então, temos aqui como resposta a alternativa A. Agora, para o exercício número 14, o que nós temos para o exercício número 14? Para o 14, nós temos o seguinte. Dadas as seguintes amostras, nós temos aqui 5, 6, 7 e 8. Qual destas amostras é um par conjugado ácido-base? Primeiramente, temos que saber o que é um par conjugado ácido-base. Um par conjugado ácido-base é um conjunto formado por um ácido e uma base que diferem entre si por apenas um próton. Então, isso significa que um par conjugado ácido-base tem uma fórmula química bem semelhante, mas a diferença entre as espécies de apenas um hidrogênio e um próton. Então, é só analisarmos aqui muito bem as amostras. Na amostra 5, nós temos aqui essa espécie, essa espécie. As fórmulas são basicamente iguais, mas a diferença é de apenas um hidrogênio. Agora, se notarmos para a amostra 6, nós notamos que as fórmulas são bem diferentes, então não podem formar um par conjugado ácido-base. A 7 também as fórmulas são bem diferentes, então aqui nem tem carbono, aqui tem carbono, então são bem diferentes. E óbvio também aqui tem carbono, aqui não tem, então são bem diferentes. Mas a amostra 5, ela é bem parecida com esta outra espécie, ou seja, na amostra 5 nós temos espécies que estão bem parecidas aqui. Então, significa que essas duas espécies que formam sim um par conjugado ácido-base, pois a diferença que nós notamos é de apenas um próton e de apenas um hidrogênio. Então, neste caso, a resposta correta para 14 seria a alternativa A. Neste caso, então, para 14, a resposta seria a alternativa A. E passemos agora para o exercício número 15, que diz o seguinte. Dadas as seguintes partículas, temos esta partícula 5, 6, 7, 8 e aqui 9. Qual das opções tem partículas que formam um par conjugado? Conforme eu já disse, para que nós tenhamos pares conjugados, nós temos que ter espécies que têm uma fórmula bem semelhante. E a diferença deve ser, neste caso, de apenas um hidrogênio e um próton. Então, se analisarmos aqui, podemos notar que a espécie 5 e a espécie aqui 8 tem uma fórmula bem semelhante e a diferença de apenas um hidrogênio. Então, neste caso, a alternativa correta vai ser o quê? 5 e 8. Então, seria a resposta alternativa D. Para o número 15, vamos ter como sendo resposta a alternativa D. E temos também aqui o exercício número 16.
o 16 temos que resolver. Então, o 16 diz o quê? Diz que o ácido perclórico tem valor de Ka 10 elevado a 10 e constante de ionização da água a temperatura de 25 graus, esta aqui. É que é de 1 vezes 10 elevado a menos 14. Qual é o valor de pKb do íon perclorato à mesma temperatura? Bom, aqui nós vamos usar aquela relação entre Ka e Kb e Kw. Então, nós temos que usar esta relação aqui. Kw vai ser igual a quê? A Ka vezes aqui Kb. Então, temos que determinar primeiramente Kb. Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos dizer que Kb vai ser igual a isto aqui. Então, já que eu quero determinar Kb, passo Ka a dividir. Vamos ter que Kw vai ser igual a Ka. Então, substituindo os dados aqui, vamos ter o seguinte. 1 vezes 10 elevado a menos 14, dividido agora por 10 elevado a 10. Então, tudo isso aqui vai nos resultar em 10 elevado a menos 24. Mas o pedido aqui não é o valor de Kb, é de pKb. E nós sabemos que podemos calcular, neste caso, pKb como sendo o quê? pKb é igual a menos logaritmo, neste caso, de quê? De Kb. Então, podemos usar esta fórmula aqui. Então, vamos ter que pKb vai ser igual a menos logaritmo de 10 elevado a menos 24. Então, temos isto aqui. Então, dando continuidade, aqui podemos aplicar uma propriedade de logaritmo. Nós sabemos que quando temos o quê? Logaritmo de a elevado a b, esse b passa a multiplicar o logaritmo. Então, vamos ter aqui o quê? B vezes logaritmo de a. Então, podemos aplicar essa propriedade aqui. Então, vamos ter que pKb vai ser igual a quem? Neste caso, vamos ter aqui menos. Então, vamos ter o quê? Menos 24 vezes logaritmo de 10. Então, logaritmo de 10 vai dar 1. Então, ficamos aqui com pKb como sendo igual aqui a 24. Então, a resposta correta neste caso vai ser a alternativa C. É isso, 24. Bom, dando continuidade, vamos resolver agora o exercício número 17. Então, vamos agora resolver aqui o exercício número 17. Então, vamos aqui ter 17. Então, vamos resolver aqui o exercício número 17. O exercício número 17 diz o seguinte. O valor de alfa, neste caso, que é o grau de ionização do ácido benzoico, numa solução de 0,6 mol por decímetro cúbico, é de 8 vezes 10 elevado a menos 1%. Qual é a constante de ionização deste ácido? Bom, nós temos aqui que extrair os nossos dados inicialmente. Então, nós temos aqui como dados que a concentração, neste caso, deste ácido, C6, neste caso, H5COOH, a concentração deste ácido é de 0,06 mol por decímetro cúbico. E o grau de ionização, neste caso, é de 8 vezes 10 elevado a menos 1%. E aqui o pedido vai ser o quê? A constante de ionização do ácido. Então, neste caso, para efetuar este cálculo, nós vamos usar esta expressão aqui, que nós sabemos que Ki vai ser igual, neste caso, a molaridade, que é a concentração vezes alfa ao quadrado. Mas há um porém aqui, é que aqui, nessa expressão, não vamos colocar o alfa com a percentagem. Então, isso significa que nós temos que dividir este alfa aqui por 100 para eliminar a percentagem. Então, se eu pego esta percentagem aqui, 8 vezes 10 elevado a menos 1, e divido tudo isto aqui por 100% para eliminar a percentagem. Então, vamos ter isto aqui como sendo isto. 8 vezes 10 elevado a menos 3. Esta vai ser a resposta. Vamos transportar este valor para aqui. Então, vamos ter aqui que a constante de ionização do ácido vai ser o quê? A concentração que é de 0,6 vezes agora este valor, 8 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isto ao quadrado. Então, a constante de ionização do ácido vai ser igual a isto. Aqui podemos escrever na forma de notação científica 6 vezes 10 elevado a menos 1. Aqui, já que temos uma multiplicação, este 2 pode levar aqui. Então, vamos ter aqui isto. Vezes, agora aqui vai haver uma multiplicação. 10 elevado a menos 3 vezes aqui o 2. Então, nós vamos ter uma situação que nem esta aqui. Então, continuando, vamos ter que Ki vai ser igual
mantendo aqui 6 vezes 10 elevado a menos 1. Então, isto aqui vai nos resultar nada mais, nada menos do que 64. Isto aqui. Então, aqui vamos ter 10 elevado a menos 6. Agora, nós podemos reorganizar que capa aí vai ser igual a quê? A 6 vezes 64, isto aqui. Então, vamos ter aqui vezes 10 elevado a menos 1. Já que temos potências com a mesma base, podemos somar os expoentes. Menos aqui, neste caso, mais menos 6. Vamos ter isto aqui. Então, capa I vai ser igual a, agora, neste caso, a 384, a operação disto aqui. Então, vezes aqui, 10 elevado a menos 7. Então, vamos ter aqui, capa I vai ser igual a quê? Vai ser 3, 8, 4 vezes 10 elevado a menos 7. Então, deslocando aqui a vírgula 1, 2, vamos ter aqui, capa I sendo igual a 3,84 vezes 10 elevado aqui a 2 vezes 10 elevado a menos 7. Então, vamos ter aqui que capa I vai ser igual a 3,84 vezes o quê? Aqui podemos fazer, aqui, já que temos potências com a mesma base, podemos somar os expoentes. Então, vamos ter aqui 10. Somando os expoentes, vamos ter aqui menos 5. Então, este aqui seria o valor correto para a constante de ionização do ácido. Então, isso significa que neste exame houve uma falha neste exercício e não há resposta correta. O que se fez aqui foi se considerar o alfa como sendo percentual, ou seja, introduziu-se aqui o alfa percentual, assim como ele está aqui. E é por isso que a resposta que muitos conseguiram obter, esta aqui está totalmente incorreta. Aqui o alfa não pode estar em percentagem. Aqui. Então, neste caso, não temos resposta correta nas alternativas, não há resposta correta. A mais próxima seria esta aqui, mas o procedimento que se usou para chegar a esta resposta é incorreto, pois aqui usou-se um alfa com percentagem. Aqui nós não podíamos colocar o alfa com a percentagem. Então, neste caso, podemos afirmar que não há resposta correta. Então, nós temos agora o exercício número 18. Bom, o exercício número 18 é o seguinte, diz o seguinte neste caso. Qual é o valor de pH neutro a temperatura de 55 graus se o valor de kW foi de 5 vezes 10 elevado a menos 14? Bom, temos aqui que kW é de 5 vezes 10 elevado a menos 14, neste caso a temperatura de 55 graus. Querem saber aqui qual é que deve ser o pH neutro neste caso. Bom, primeiramente a condição para que uma solução seja neutra, qual é? É que a concentração de H+ seja igual à concentração de OH-. Essa é a condição fundamental. Então, considerando agora, neste caso, o produto iônico da água aqui, esta aqui nós podemos ter o seguinte, que é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Então, o produto dessas concentrações aqui, dá kW. Então, para que uma solução seja neutra, a condição é esta aqui, é que a concentração de íons H+ seja igual à concentração de íons OH-. Então, se nós estamos a assumir que isto é verdade, que a concentração desses íons é igual à concentração desses íons, neste caso, então podemos substituir a concentração desses íons OH- aqui por H+ nessa expressão. Então, podemos escrever que kW vai ser igual a quê? A concentração de H+ vezes também a concentração de H+. Se as concentrações são iguais, podemos assumir que é isso, numa solução neutra. Então, podemos reescrever isto aqui, kW, como sendo igual a quê? A concentração de H+, neste caso, ao quadrado. Então, podemos fazer agora a substituição dos dados. Vamos ter o quê? O valor de kW é de 5 vezes 10 elevado a menos 14, neste caso. Então, isto aqui igual à concentração de íons H+ ao quadrado. Então, a concentração de íons H+ vai ser igual a a raiz quadrada. Para eliminar estes dois, vamos escrever aqui, vamos extrair a raiz quadrada. Então, vai ser a raiz quadrada de 5 vezes 10 elevado a menos 14. Então, a concentração de íons H+ vai ter que ser de aproximadamente 2,2360 vezes 10 elevado a menos 7. Então, essa seria a concentração de íons H+. Mas aqui nós queremos o pH, e pH nós sabemos que é isto aqui. pH é igual a menos logaritmo da concentração de íons H+. Então, vamos ter que pH vai ser igual a menos logaritmo de todo este valor. 2,236 vezes 10 elevado a menos 7. Então, pH vai ser igual a quê? Neste caso, vamos ter um pH aproximadamente de
6,65. Então, esse seria o pH neutro, esta temperatura. Então, neste caso, a resposta correta seria a alternativa A. Então, nós temos aqui número 19. Então, este exercício diz o quê? Temos aqui o seguinte. Encontram-se em equilíbrio numa solução aquosa íons cianeto mais água para formar o íon hidróxido e o ácido cianídrico. A concentração de íons cianeto é de 0,8 mol por decímetro cúbico e a constante de basicidade é igual a 2,5 10 elevado a menos 5 mol por decímetro cúbico. Qual é o pH desta solução? Bom, neste caso aqui nós temos uma reação de hidrólise deste íon e, como vemos, temos aqui a formação do grupo OH-. Então, significa que na hidrólise deste íon, nós temos aqui uma solução básica, ou seja, quando se hidrolisa este íon, a solução resultante tem um caráter básico. Então, neste caso aqui, podemos resolver este exercício como se estivéssemos a resolver um exercício que envolve o cálculo do pH de uma base fraca. Então, podemos considerar que o equilíbrio de hidrólise, neste caso, este equilíbrio que nós temos aqui, que é o equilíbrio de hidrólise. Então, vamos ter isto aqui, mais aqui, HCN. Bom, a concentração deste íon já nos é dada aqui. Temos a concentração deste íon. Então, essa é a concentração deste íon, 0,8. Então, aqui é o estado inicial. Teremos aqui a variação da concentração. Teremos também um equilíbrio. Então, vamos montar uma espécie de uma pequena tabela aqui. Então, a concentração de água é constante. No início, estes aqui são os produtos. Então, no início não existe, a concentração vai ser 0. Então, este é uma solução aquosa. Hidrolisa-se. Então, significa que uma parte desta quantidade é consumida. Mas qual é, não sabemos. Então, vamos considerar menos X. Então, a concentração de água é constante. Esses são os produtos. Então, significa que estão a ser formados. Mas quanto é que se forma? Não sabemos. Então, vamos considerar mais X mais X. Então, no equilíbrio, que nós vamos ter no equilíbrio? Vamos ter aqui 0, a quantidade inicial, 0,8, menos o que se consumiu. Então, vamos ter isto aqui. A concentração de água é constante, fica assim. Então, no início não havia nada, formou-se isto aqui. Então, no final vamos ter X e aqui também vamos ter X. Agora, nós podemos escrever aqui a expressão da constante de hidrólise, que nós chamamos de KH. Então, neste caso, vamos ter uma situação que nem este aqui. Constante de hidrólise vai ser igual a quê? A concentração desses íons, neste caso deste íon e depois deste ácido, H- vezes o que é a concentração do HCN, dividido aqui pela concentração do íon cianeto, CN-. Bom, conforme nós estamos a ver aqui, este íon, quando se hidrolisa, na realidade, ele produz o que? Este grupo OH-. Então, na realidade, esta constante de hidrólise aqui é como se fosse a constante de basicidade deste íon aqui. É como se fosse o Kb deste íon aqui. Então, nós sabemos também que existe uma relação entre KW, Ka e Kb. Então, neste caso, o que na realidade acontece é que esta constante aqui, no caso da hidrólise da base, é a constante de hidrólise, porque esta aqui está a se comportar como uma base. Vejam que aqui recebe um próton, então comporta-se como uma base de bronze. Por isso temos a formação dessa espécie aqui e deste grupo. Então, ele está a comportar-se como uma base. Então, nessa expressão aqui, nós podemos dizer aqui que KW vai ser igual a Ka vezes o quê? Neste caso, a constante de hidrólise. E constante de hidrólise, o que é? Seria o quê? KW dividido aqui por Ka. Então, isso era só questão de demonstração que, na realidade, esta constante de hidrólise aqui é, na realidade, uma espécie de um valor de Kb deste íon. Então, podemos agora fazer a substituição dos estados. Kb já temos, então, este de 2,5. Podemos substituir diretamente. Aqui vamos ter o seguinte: 2,5 vezes 10 elevado a menos 5. Isto deve ser igual. Bom, os produtos quais são? São esses dois, que é x no equilíbrio, a quantidade. Vamos ter x vezes x. E no denominador nós temos a concentração deste íon, que é de 0,8 menos x. Então, temos isto aqui. Então, continuando aqui, vamos ter o seguinte. Que vamos ter 2,5 vezes 10 elevado a menos 5. Isto vai ser igual aqui. Aqui no numerador vamos ter o quê? X ao quadrado
Mas é que aqui nós temos um valor bem baixo neste caso de KP, significa que trata-se de uma base fraca na realidade esta. Então podemos descartar aqui este menos x aqui, podemos descartar. Então vamos reduzir esta expressão 0,8. Então ficamos com isto aqui. Então aqui podemos dizer que x ao quadrado vai ser igual aqui a 2,5 vezes 10 elevado a menos 5. Então isto aqui vezes o quê? 0,8. Temos isto aqui. Então, dando continuidade, vamos ter aqui que temos o que? X igual. Então, para eliminar estes dois, vamos extrair a raiz quadrada. Raiz quadrada de 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 0,8. Então, x aqui vai ser igual a... Então, temos que efetuar esta operação aqui. Então, de forma simples, o que nós vamos ter aqui ao efetuar toda esta operação? Vamos ter que raiz quadrada vai ser igual, neste caso, a 2 vezes 10 elevado a menos 5. Então, aqui vamos ter x como sendo igual a quê? Fazendo esta operação aqui desta raiz, vamos ter como resultado 4,472 vezes 10 elevado a menos 3. Então, esse seria o resultado. Finalmente, podemos agora anotar uma coisa. Se x é a quantidade que nós obtivemos, neste caso é a concentração em mol por litro, e a concentração dessa espécie no equilíbrio é justamente x, então a concentração de íons OH- é também igual a esta aqui. Então podemos dizer que a concentração de OH- vai ser igual, neste caso, a 4,472 vezes 10 elevado a menos 3. Então agora podemos aplicar a fórmula POH vai ser igual a menos logaritmo da concentração de íons OH-. Então, POH vai ser igual a menos log de 4,472 vezes 10 elevado a menos 3. Então, POH vai ser igual a... Efetuando esta operação, nós vamos ter como resultado 2,35. Então, este seria o valor de POH, 2,35. Então, a resposta correta alternativa C. Então, encontramos isso na alternativa C. Temos agora o exercício número 20. O exercício número 20 trata aqui do cálculo do pH de uma solução tampão. Temos aqui uma determinada solução tampão tem 5 mol por decímetro cúbico do ácido carbônico e 9 mol por decímetro cúbico do carbonato de lítio, sabendo que a constante de acidez é igual a 4,4 vezes 10 elevado a menos 7. Qual é o pH desta solução tampão? Bom, nós sabemos que para calcular aqui o que nós chamamos de o pH de uma solução tampão, vamos usar esta equação. Vamos ter aqui pH vai ser igual a quê? A pKa mais aqui o logaritmo da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. Então, é essa expressão que nós podemos usar. Então, vamos analisar os nossos dados e a nossa expressão. Então, para calcular este pH, precisamos ter o quê? O pKa, e o exercício não nos dá o pKa. Temos a concentração do ácido e temos a concentração do sal. Falta o pKa. Mas é simples de resolver o problema. Nós sabemos que pKa é igual a menos logaritmo de Ka. Então, podemos dizer que pH vai ser igual a quê? A menos logaritmo de Ka mais logaritmo da concentração de sal dividido pela concentração do ácido. Então, temos isso aqui. Agora sim, podemos fazer a substituição dos dados. Então, vamos ter aqui que pH vai ser igual a menos logaritmo de quê? Ka. Este é o valor de Ka. Temos aqui 4, temos 4,4 vezes 10 elevado a menos 7. 4,4 vezes 10 elevado a menos 7. Mais aqui em logaritmo. Agora a concentração do sal, neste caso, a concentração do sal é de 9. Então vamos ter 9 e a do ácido 5. Vamos ter aqui 5. Então podemos dizer que vamos ter aqui pH vai ser igual a aqui. Então, efetuando esta operação, este logaritmo aqui, vamos ter como resultado aproximadamente 6,3565. Agora, efetuando esta operação no logaritmo aqui, esta divisão, depois fazer o logaritmo de tudo isso aqui, nós vamos ter como resposta mais ou menos 0,255. Vamos ter mais ou menos isso aqui. Então, o pH na prática vai ser igual, neste caso,
a 6,615, o que nós podemos aproximar para 6,612. Então, este seria o pH desta solução aqui. Então, vamos ter como resposta correta a alternativa D. Bom, então era basicamente isto que nós tínhamos por mostrar nesta primeira parte desta resolução e até a próxima aula.